Estamos a fazer um conjunto de vídeos sobre as bases da contabilidade financeira. Neste vídeo vamos abordar o balanço, uma das demonstrações financeiras. No primeiro vídeo fizemos uma abordagem das regras de movimentação das contas da contabilidade, contas do ativo, do passivo, do capital próprio e contas de rendimentos e de gastos. Quero começar-lhe por lhe agradecer muito o facto de estar a visualizar este vídeo. Sejam muito bem-vindos à Certiform Escola de Formação Prática. Eu chamo-me Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado, sou formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. Antes de começarmos a matéria do vídeo, queria dizer-lhe que a Certiform desenvolve um conjunto abrangente de cursos na área da contabilidade, fiscalidade, finanças empresariais. No site da Certiform, em certiform.pt, na área de e-learning e live streaming, podemos encontrar toda a oferta formativa que atualmente a Certiform disponibiliza. No método de ensino e-learning e no método de ensino live streaming. Live streaming com sessões síncronas, ou seja, em tempo real. E-learning com sessões assíncronas, através da plataforma de e-learning da Certiform. Na plataforma de e-learning da Certiform, após a sua inscrição, fazendo o login, pode iniciar imediatamente o percurso formativo no curso no qual se inscreveu. Temos um conjunto amplo de cursos de formação fortemente práticos, muito orientados para as necessidades do mercado de trabalho, cursos que proporcionam os conhecimentos, as ferramentas, as técnicas para que possa enfrentar os desafios do mercado de trabalho com uma preparação adequada. Por exemplo, o curso prático de contabilidade e fiscalidade com informática aplicada, a partir do momento em que faz a sua inscrição, pode iniciar o seu percurso formativo através da nossa plataforma. Nós oferecemos vários recursos didáticos para cada ação de formação, desde manuais, apresentações, videoaulas. Todas as matérias são explicadas através de videoaulas. Todos os casos práticos são resolvidos através de videoaulas, de forma a que o processo de aprendizagem seja muito facilitado, seja eficaz, eficiente e que possa adquirir os seus conhecimentos e aplicá-los assim no âmbito do mercado de trabalho. O curso prático de contabilidade e fiscalidade com informática aplicada, por exemplo, é uma formação que permite conhecer todas as obrigações fiscais e parafiscais, o cumprimento do calendário fiscal, o preenchimento das diversas declarações ao nível do IRS, do IVA, do IRC, através do portal das finanças, da Segurança Social Direta. Vai ser capaz de executar uma contabilidade desde a abertura de contas, ao trabalho corrente, ao trabalho de encerramento das contas, com utilização de diversos software de gestão, a aplicação de contabilidade, a aplicação de gestão do pessoal, apresentar e interpretar o balanço, a demonstração dos resultados, a demonstração dos fluxos de caixa, conhecer e aplicar várias matérias contabilísticas sobre o reconhecimento, a mensuração, a apresentação e divulgação previstas no sistema de normalização contabilística. Ainda ser capaz de fazer a passagem do resultado contabilístico ao resultado fiscal de uma empresa, preencher a declaração modelo 22, que é a declaração do IRC, e os principais anexos da informação empresarial simplificada. Com a frequência do curso prático de contabilidade e fiscalidade com informática aplicada e na perspectiva dos formandos, este curso proporciona os instrumentos, as técnicas, as ferramentas práticas que ajudarão a enfrentar os desafios do mercado de trabalho com uma preparação adequada. Ao aliarmos a teoria e a prática neste curso, vai aprender vários aspectos práticos que não são frequentemente ministrados nos cursos de ensino tradicional.
Trata-se de um curso fundamental para quem quer ou para quem pretende conhecer uma vertente mais prática das matérias contabilísticas, fiscais e financeiras. Vai poder abordar as suas responsabilidades profissionais com mais motivação, mais preparação e mais confiança. Já na perspectiva da empresa, receber um novo estagiário ou contratar um trabalhador que tenha concluído o curso prático de contabilidade e fiscalidade na Certform, isso significa apostar num profissional que recebeu uma formação pragmática, extraordinariamente prática, de forma que a adaptação às funções profissionais seja rápida e bem-sucedida. Ou seja, trata-se de uma excelente contratação do ponto de vista da empresa. A nossa plataforma está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, a partir do momento em que faz a sua inscrição e que começa o seu percurso formativo. Pode fazer de acordo com a sua disponibilidade, ao seu ritmo. No final de tudo, no final de toda a formação, vai ter acesso ao seu certificado de formação profissional, que é emitido através da plataforma Sigo. Assim acontece com todos os cursos práticos da Certform, Escola de Formação Prática. Vamos então falar sobre o balanço. O balanço, uma demonstração financeira a que todas as entidades, todas as empresas, todas as entidades com uma contabilidade organizada terão de, efetivamente, produzir. O balanço de uma empresa ele está organizado em 3 grandes grupos de itens. Observando o balanço que consta da informação empresarial simplificada, que é a IES, uma das obrigações que as empresas estão sujeitas perante a autoridade tributária, este é o balanço que a autoridade tributária obriga as entidades a apresentar. Este balanço ele está organizado, como qualquer balanço, no ativo. O ativo, por sua vez, desdobra-se naquilo que se chama o ativo não corrente e o ativo corrente. O capital próprio da empresa é, digamos que, o segundo grande grupo que se apresenta no balanço. E depois o passivo da empresa, constituído pelo passivo não corrente e o passivo corrente. No balanço, nós temos presente a chamada equação fundamental da própria contabilidade, segundo a qual o total do ativo de uma empresa é igual ao total do capital próprio mais o passivo. Ou então, o ativo ou o total do ativo menos o total do passivo é a chamada situação líquida da empresa ou o seu capital próprio. Esta é a chamada equação fundamental da contabilidade. Vamos imaginar que uma empresa vai fazer o seguinte lançamento contabilístico. Uma empresa executa ou realiza uma compra. Por exemplo, em dezembro, a empresa faz uma compra. Uma compra de 100 mil euros de mercadorias. Vamos fazer o lançamento e vamos ver as repercussões que este lançamento nos traz ao nível de contas do ativo, do passivo, eventualmente de gastos. Temos então o seguinte. Uma compra no mês de dezembro. Vamos considerar o tipo de lançamento compras no mês de dezembro. Eu na descrição vou colocar compras ou compra de mercadorias e vou então avançar para as respectivas contas que vamos utilizar. Trata-se de uma fatura de compra, portanto uma compra que o nosso fornecedor nos concede um determinado prazo para nós fazermos o respectivo pagamento. Vamos imaginar que nós temos um prazo de 30 dias para fazer o respectivo pagamento. Esta fatura ela tem um número, vamos imaginar que seria o número 5.467.
Nós numa compra começamos, em primeiro lugar, por debitar a conta das compras. A conta das compras é uma conta do ativo. Se recorrermos ao plano de contas que nós utilizamos, as compras, elas pertencem à classe 3, a classe dos inventários e ativos biológicos. A 31 é conta de compras e a conta 311 a conta de mercadorias. O sistema informático apresenta-nos as contas mais desdobradas, em função das taxas de IVA, eventualmente até dos próprios mercados, e vamos colocar então a débito a base tributável, que são 100.000 euros, conforme eu referi. Trata-se de uma compra realizada a uma determinada entidade, que é um fornecedor. Vamos supor que era aqui este fornecedor. Quando da respectiva compra, o IVA que suportamos nessa conta é um IVA dedutível, e o IVA dedutível é igualmente uma conta de ativo. Tanto as compras como o IVA dedutível, que é um IVA a favor do Estado, o IVA dedutível, que é um IVA a favor da empresa, IVA dedutível, representa um ativo para a empresa. É, portanto, um direito. Depois temos, na terceira e última linha do lançamento, o fornecedor. Vamos escolher aqui uma conta de fornecedores. Fornecedores no plano de contas é a conta 2211. No nosso plano de contas, fornecedores representa um passivo, uma dívida. Temos os fornecedores gerais. No sistema informático, conforme nós aprendemos nos cursos, as contas de fornecedores elas têm de ser mais desdobradas. E, portanto, esta é a conta do fornecedor em concreto, de uma empresa em concreto. O fornecedor vai ser creditado, uma vez que se trata de um passivo, e os passivos creditam-se pelos aumentos de dívida, e será creditado pelo valor total de 123.000 euros. Isto significa que aplicamos aqui o princípio das partidas dobradas, em que o total dos débitos é igual ao total do crédito. Total de débito 123.000 euros igual ao total do crédito de 123.000 euros. Obviamente que haveria continuidade neste lançamento em função do sistema de inventário permanente. Utilizando a empresa o sistema de inventário permanente, nós teríamos de debitar a conta de gastos 61. Teríamos então que, através desta compra que nós acabamos de fazer, teríamos de realizar a entrada em armazém da respectiva compra. E a entrada em armazém significa que teríamos de debitar a conta 32 mercadorias, por contrapartida de um crédito na conta 31 compras. Já se fosse uma venda, aí no sistema de inventário permanente, teríamos sim que debitar a classe 6, a conta 61, custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas, por contrapartida de um crédito em mercadorias. Tratando-se de uma compra, então o sistema de inventário permanente determina que a conta de compras que agora foi efetivamente debitada, ela tem que creditar por contrapartida da entrada no armazém, e aqui fazendo o débito na conta 32 mercadorias. Ora, este movimento que nós acabamos agora de realizar aqui no sistema informático, isto tem repercussões ao nível já do balancete. Os balancetes que nos vão apresentando mensalmente os saldos das várias contas que são utilizadas, e no final do ano,
no balancete final, os saldos finais vão dar origem à criação do balanço em contas do ativo, do passivo e do capital e também à demonstração dos resultados. Por isso, este movimento que nós acabamos agora de fazer, ao utilizarmos a conta de fornecedores, utilizamos uma conta do passivo, ao utilizarmos a conta de compras, utilizamos uma conta do ativo, o IVA dedutível é igualmente ativo, e fazendo o sistema de inventário permanente, em que creditamos as contas de compras e debitamos a conta 32 mercadorias, estamos também a utilizar contas do ativo. Isto, se estivermos já no final do ano, vai ter repercussões ao nível do balanço. O balanço de uma empresa, ele está organizado da forma que eu já estive aqui a explicar. Mas agora vamos fazer uma breve descrição dos elementos que constituem o balanço. De facto, o balanço é uma das mais importantes demonstrações financeiras que as entidades estão obrigadas a produzir. O balanço, ele representa a posição financeira de uma empresa num determinado momento e proporciona informação sobre os recursos económicos que a entidade controla com vista à obtenção de fluxos de caixa futuros e sobre a estrutura das fontes de financiamento de tais recursos. O balanço inclui os ativos não correntes e os ativos correntes. O balanço inclui o ativo não corrente e o ativo corrente. O ativo no balanço, ele representa aquilo que uma empresa possui. O ativo são os bens e os direitos que a empresa possui. Os ativos representam os recursos controlados pela empresa como resultado de acontecimentos passados e dos quais se espera que fluam para a empresa benefícios económicos futuros. Qual é a diferença entre ativo não corrente e o ativo corrente? Uma vez que, efetivamente, no balanço nós podemos observar que a organização do balanço é precisamente entre ativo não corrente e ativo corrente. No ativo não corrente nós temos, por exemplo, os ativos fixos tangíveis, as propriedades de investimento, o goodwill, os ativos intangíveis. No ativo corrente temos os inventários, as mercadorias, que ainda agora no sistema de inventário permanente nós dissemos que iríamos debitar a conta de mercadorias. Temos os clientes, temos os adiantamentos a fornecedores, temos o Estado e outros entes públicos quando têm uma natureza de ativo, como aconteceu, por exemplo, no âmbito do IVA a favor da empresa, que utilizamos no lançamento inicial. Mas qual é a diferença entre ativo não corrente e ativo corrente? A diferença tem a ver com o tempo. Nós falamos no ativo não corrente quando estamos perante um período superior a 12 meses. 12 meses, para além de 12 meses, chama-se ativo não corrente. Isto inclui os ativos fixos tangíveis, que com certeza têm uma duração muito superior a 12 meses, as propriedades de investimento, o goodwill, os ativos intangíveis, os investimentos financeiros, são efetivamente grandes rúbricas que perduram para além do período de um ano. Por isso, tem uma perspectiva de médio e longo prazo. O ativo, quando se denomina corrente, e temos aqui no ativo corrente os inventários, os clientes, o Estado e outros entes públicos, entre outros, este ativo corrente é um ativo de curto prazo. Espera-se que sejam realizados no decurso normal do ciclo operacional, não superior a 12 meses. Incluem-se aqui os inventários, os clientes, o Estado e outros entes públicos, os diferimentos e caixa e depósitos à ordem. Ou seja, nós no balanço, no ativo,
nós temos, à medida que vamos descendo os itens, do ativo não corrente ao ativo corrente, do ativo não corrente começando em ativos fixos tangíveis, no ativo corrente terminando em caixa e depósitos bancários, neste sentido vertical, e à medida que vamos descendo vai aumentando o nível de liquidez. É uma das características do balanço. O balanço efetivamente tem esta característica de grau crescente de liquidez. No ativo, os elementos são apresentados pelo grau crescente de liquidez. E liquidez é a aptidão reconhecida a um ativo para se transformar em meios monetários, ou seja, dinheiro ou equivalente. No balanço, seguidamente ao ativo, nós temos os capitais próprios. E os capitais próprios, eles são constituídos por capital, reservas, resultados transitados e resultados líquidos, ou resultado líquido do período. Aqui será o próximo grupo de itens que nos surgem no balanço, o capital próprio. O capital próprio, que tem aqui a grande rúbrica do capital subscrito da empresa, ou seja, aquilo que os seus acionistas, no caso de uma sociedade anónima, ou os seus sócios, no caso de uma sociedade por cotas, aquilo que eles subscreveram, realizaram posteriormente na empresa. Mas temos outras rúbricas, nomeadamente os instrumentos ou os outros instrumentos de capital próprio. Por exemplo, as prestações suplementares feitas também pelos detentores de capital, os sócios, as reservas legais, as outras reservas, os resultados transitados de período para período e o próprio resultado líquido do período. O resultado líquido do período da empresa, que é o elemento comum com a demonstração dos resultados. Por exemplo, esta empresa que nós estamos aqui a mostrar, o seu balanço, ela apresenta um resultado líquido do período no ano de 2020 de 7.613.864,29. Este resultado líquido do período, do ponto de vista do balanço, na demonstração dos resultados da empresa, e estamos agora a ver a demonstração dos resultados da empresa, corresponde ao resultado líquido do período, que também está na demonstração dos resultados. Portanto, trata-se de um elemento comum entre o balanço e a demonstração dos resultados, o resultado líquido do período que figura aqui neste grande grupo do capital próprio. A seguir ao capital próprio, nós temos o chamado passivo. O passivo é também denominado o capital alheio. E no passivo nós temos o passivo não corrente e o passivo corrente, como tínhamos o ativo não corrente e o ativo corrente, no passivo temos o passivo não corrente e o passivo corrente. O que é, em primeiro lugar, o passivo? O passivo inclui as dívidas e as obrigações da empresa. Os passivos são as obrigações presentes da entidade, provenientes de acontecimentos passados, da liquidação das quais se espera que resulte uma saída de recursos que a entidade incorporem benefícios económicos. No balanço, o passivo começa por ser apresentado pelo passivo não corrente e, seguidamente, temos os passivos correntes. O passivo não corrente, ele inclui itens como as provisões, os financiamentos obtidos, mas nos financiamentos obtidos aqueles que vamos pagar para além dos 12 meses do ciclo operacional. E, portanto, este passivo não corrente, que está identificado no balanço, é um passivo que representa dívida, mas uma dívida para além de 12 meses. Algo que a empresa terá a pagar daqui a mais do que 12 meses.
Já aquele passivo de curto prazo, que nós temos já de proceder ao pagamento aos nossos fornecedores, daqui por 30 dias, por exemplo, ao Estado e outros entes públicos, no dia 31 de dezembro de um determinado ano. Nós sabemos que já em janeiro do ano a seguir há que pagar a Segurança Social de dezembro, há que pagar o IRS retido na fonte em dezembro, e aqui figura o Estado e outros entes públicos na sua componente de passivo de dívida, mas um passivo corrente porque é um passivo de curto prazo. Esta é a diferença entre o passivo não corrente e o passivo corrente. Não corrente para além de 12 meses. Corrente já no decurso do período operacional. Por exemplo, quando nós temos no passivo não corrente a rúbrica de financiamentos obtidos, também temos no passivo corrente essa mesma rúbrica de financiamentos obtidos. Recorrendo aqui ao balanço da IES, que é igual àquele que nós estamos aqui a ver em Excel, mas temos então no passivo não corrente financiamentos obtidos e no passivo corrente também financiamentos obtidos. Qual é a diferença? A diferença é que quando nós pedimos ao banco um empréstimo, por exemplo, a 60 meses, os próximos 12 meses em que vamos ter de pagar dívida é chamado passivo corrente. Mas como o empréstimo é 60 meses, haverá mais do que 12 meses, os próximos 48 meses, será um passivo não corrente. Aqui a lógica do passivo, a lógica da apresentação destes passivos é a seguinte. No passivo, os elementos são apresentados pelo grau crescente de exigibilidade. Baseia-se nos diferentes prazos de vencimento dos créditos obtidos e informa da sua crescente exigibilidade. Portanto, há um grau crescente de exigibilidade nesta interpretação que nós fazemos do balanço na vertical. É mais exigível os financiamentos obtidos, o valor constante no passivo corrente, porque é exigível já no próximo mês, nos próximos 12 meses, do que o passivo não corrente de financiamentos obtidos, que será exigível a partir daqui por 12 meses. Isso acontece com as várias rúbricas, portanto temos este grau crescente de exigibilidade. Se por um lado, no caso do ativo, há um grau crescente de liquidez, no passivo há um grau crescente de exigibilidade. É isso que caracteriza aqui o balanço. No balanço, eu já tinha dito, o total dos ativos, que são os chamados recursos, é igual à soma do total dos passivos com o total dos capitais próprios, que são as chamadas fontes de financiamento. O passivo é o capital alheio, o passivo capital alheio mais os capitais próprios são as fontes de financiamento da empresa. Os recursos são iguais às fontes de financiamento. Esta igualdade representa a chamada equação fundamental da contabilidade. A equação fundamental da contabilidade, conforme está expressa neste balanço, é que o total do ativo, ou seja, no caso concreto, 15.417.087.86, é igual ao total do passivo, 7.761.913.97, mais o total, aliás, o passivo, 8.687.861.48, mais o total do capital próprio, 6.729.226.38, ou seja, total do ativo igual ao total do passivo mais o capital próprio. Esta é a equação fundamental da contabilidade. Fica então feita assim uma abordagem de apresentação ao balanço, uma demonstração financeira obrigatória, muito importante para as empresas,
No próximo vídeo vamos falar sobre a demonstração dos resultados. Muito obrigado por ter assistido a esta videoaula. Até uma próxima oportunidade. Até breve.